Atos, capítulo 1, verso 1. Vamos ler os primeiros versos do livro de Atos. Todos acharam? Amém? Amém. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos iniciar uma jornada de nos aprofundar na palavra de Deus. Abra o teu coração diante do Senhor. Peça a Ele que ministre sobre a tua vida a palavra que vem dEle, a palavra que vem do céu. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, dando os nossos primeiros passos nesta jornada, Senhor, de conhecer a história relatada no livro de Atos. Oh Pai, e ver a história que o Senhor transformou na vida do teu povo, Pai. Ó Deus, Tu és o Senhor da história, Pai. Ó Deus, governe a nossa história. E que durante esses dias que seremos ministrados por Ti, ó Deus, haja uma transformação sobrenatural das nossas histórias, ó Pai, da história do Teu povo, Pai. Ó Deus, que o Teu povo seja edificado pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, eu me coloco em Tuas mãos para ser instrumento, Pai, para ministrar ao Teu povo tão somente a Tua palavra. Guia-me, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. Neste momento repreendemos toda ação maligna que impeça o Teu povo de receber a Tua palavra. Caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo ministre ao Teu povo. Esta é nossa oração e o nosso clamor, e o fazemos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. O tema desta campanha, dessa série de mensagens, e é o tema da mensagem de hoje, é aprendendo com Atos a viver uma nova história. Atos é um livro que tem um cunho histórico muito forte, embora ele não foi escrito apenas como um livro histórico. Ele é um livro histórico, doutrinário, apologético, porque neste livro mostra a defesa da fé, neste livro mostra a doutrina dos apóstolos, mas neste livro ele tem uma exatidão histórica fantástica. E ele mostra, este livro ele narra um momento crucial na história do povo de Deus. O livro de Atos narra a grande transformação que houve na história do povo de
de Deus. O povo de Deus era o povo servidor de Javé, era o povo conhecido como o povo que eram os filhos de Abraão, e assim somos. Mas eles tinham uma relação com Deus muito peculiar. Era uma relação de protocolos. Era uma relação protocolar. Era uma relação de uma prática cultural que, com o passar do tempo, foi se esvaziando. Surge então João Batista como o anunciador da vinda do Mestre, e ele retorna ao momento profético da história do povo de Deus. Havia até então um silêncio profético de 400 anos, quando se encerrou as ações dos profetas do Antigo Testamento. João Batista surge como um profeta que vem como uma voz profética, mas anunciando Cristo, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E esse é o novo momento da história, a vinda de Cristo. E Cristo vem de uma maneira linda, vem uma concepção sobrenatural. A gente no Natal sempre relembra como foi a concepção, toda a história do nascimento de Jesus, as perseguições que houve, o recenseamento, e Jesus na manjedoura, nascendo, vindo de uma forma simples, como um viajante. Vemos algumas coisas nos evangelhos sobre alguns pequenos insights da infância de Jesus. Vemos um silêncio da história de Jesus de alguns anos, e depois, lá no casamento de Caná, retoma a história de Jesus, e Jesus fazendo milagres e anunciando o reino de Deus. E vemos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, um pouco do que Jesus fez. João vai dizer que não havia livros suficientes para registrar as ações de Jesus. Hoje até talvez haveria, para registrar os 3 anos, com o nosso sistema de arquivos, talvez conseguiria. Porém, Atos, ou Lucas, o autor de Atos, ele segue aqui, e ele está falando que ele vem registrar tudo que Jesus fez e estava fazendo. E de uma maneira exata historicamente, Lucas deixa registrado esse novo momento da história. E esse novo momento da história tem um ponto interessante. Você vai ver que no livro de Atos surge a igreja primitiva. Nos próximos capítulos nós vamos falar sobre isso. Você vai ver o surgimento da igreja primitiva. Você vai ver a conversão do apóstolo Paulo. Você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver a obra missionária se expandindo por todo o mundo conhecido daquela época. E dezenas de milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Nós vamos ver também brigas que aconteciam dentro da igreja. Nós vamos ver também problemas doutrinários
estavam tendo na igreja. Nós vamos ver também milagres acontecendo. E o livro de Atos, ele vai mostrar as multidões sendo alcançadas também. Ele vai mostrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo e os grandes feitos que aconteceram nessa viagem. Nós vamos ver no livro de Atos a fundação de diversas igrejas espalhadas pelo mundo. Nós vamos ver grandes histórias e vivendo um novo momento. O povo de Deus deixando de viver aquela religião protocolar para viver uma religião cheia de vida, cheia do Espírito de Deus. Você quer viver esta vida cheia do Espírito? Uma vida cheia de história de milagres. Uma vida cheia de história de vitórias. Você quer viver uma vida cheia de história de conquistas? Quer viver? Eu quero viver, meu irmão. Deus me chamou para anunciar o Evangelho para as multidões. E eu quero viver essa história de milagres. Deus me chamou para plantar igrejas. Deus me chamou para anunciar a salvação a este mundo que caminha na perdição. E eu quero viver essa história. Mas, meu irmão, Lucas nos deixa aqui relatado o grande segredo dessa história, que foi essa mudança histórica do povo de Deus. E o grande segredo é que essa história registrada no livro de Atos, ela começa falando sobre Jesus. Você quer viver uma nova história? Você quer viver uma história de conquista? Você quer viver uma história de milagre? Você quer deixar aquela vida apática, aquela vida de indiferença às coisas de Deus e viver uma nova história? Amém? Amém. Eu quero viver essa história, mas esta história tem que começar a partir de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Meu irmão, quando nós pastores nos propomos a olhar para o livro de Atos, o livro de Atos, ele nos mostra essa transformação histórica. O livro de Atos nos mostra o que Deus fez no início da igreja primitiva, onde na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. E mostra logo após isso, Pedro entrando no templo, e ele é abordado por um paralítico, e o paralítico pede uma ajuda, e ele fala: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E a história de milagres. E aí surge, a igreja começa a se expandir, crescer, e milhares de pessoas na igreja. Aí surge a junta diaconal daquela igreja, que na verdade significa a reestruturação da igreja. Não é apenas a instituição de um grupo de homens que iriam trabalhar, na verdade é a reestrutura da igreja. E quando a gente olha para essas histórias, a gente fica encantado, porque Deus fez grandes coisas. Mas quando você vai olhar para tudo isso, essas coisas grandes que aconteceram,
A gente vai ver Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos porque estavam anunciando o Evangelho. Uma adivinhadora se converteu. Essa adivinhadora gerava lucros para autoridades daquela cidade. As autoridades daquela cidade, porque perderam os lucros, porque a adivinhadora se converteu, mandaram prender Paulo e Silas. Paulo e Silas foram para a prisão e lá eles louvavam ao Senhor. E houve um mover sobrenatural de Deus e as cadeias se romperam e eles foram libertos. Que coisa linda, maravilhosa. Paulo pregando, e tinha um tal de Eutico sentado na janela, e pelo que deu a entender, era um lugar alto. E Eutico, sonolento, cai, morre. E Paulo é usado por Deus para ver a restauração da vida. Meu querido, isso aconteceu e pode acontecer aqui hoje. Essas coisas grandes aconteceram aqui no livro de Atos. Mas tudo começou no relato da história de Jesus. Você quer viver milagres? Quer viver? Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Aleluia. Eu acredito que Deus pode curar paralítico. Eu acredito que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus ressuscita mortos. Eu acredito no Deus que faz milagres. Mas tudo começa em Cristo Jesus. Esta nova história do povo de Deus começa em Cristo Jesus. Você quer viver uma nova história? Amém? A tua nova história tem que começar em Cristo Jesus. Lucas aqui, ele está registrando, embora não era o principal objetivo dele, registrar a história, ele tinha um objetivo muito mais doutrinário e apologético, mas ele, como um sábio da época, ele registra a partir da história. E nós vemos aqui os relatos desta história. E ele relata aqui essa história, ele escreve ao amado Teófilo, ou algumas versões trazem o excelentíssimo Teófilo. Teófilo, muito provavelmente era um homem, que Lucas estava escrevendo a este homem. Muito provável que Lucas está relatando a este homem. Sabemos muito, mas muito pouco sobre Teófilo. Nós vemos Teófilo sendo citado 2 vezes nos 2 textos de Lucas. E Lucas escreve a este homem. E sabe o significado do nome Teófilo? Teo significa Deus. Teófilo significa amigo, amado de Deus. O filo aí tem a ver do filéu, o amor fraternal, aquele que desfruta da amizade de Deus. Queridos, embora este texto foi direcionado a Teófilo, que muito provavelmente era um homem
Esse texto ele é direcionado também a todos os amados de Deus, a todos os queridos de Deus. E meu querido, hoje você é um teófilo, um amado de Deus. E esta mensagem que Lucas deixa registrada, ele deixa registrada para mim e para você com um intuito: nos ensinar a viver esta nova história, como amado de Deus que somos, como querido de Deus que somos. Eu tenho dificuldade de acreditar que Deus tenha filhos preferidos. A minha esposa, ela brinca comigo assim, ela fala assim, a Kézia, ela fala: amor, eu não sei não, eu acho que você, é queridinho de Deus. Porque as coisas acontecem na tua vida, Deus te abençoa, Deus derrama uma graça sobre você, as coisas acontecem assim de uma maneira tão especial sobre você. Eu falo: eu acredito mesmo que eu sou queridinho de Deus. Só que eu não acho que eu sou o único queridinho, eu acho que existem bilhões de queridinhos de Deus. Agora, que eu sou querido de Deus, eu tenho certeza absoluta, eu sou o querido de Deus. Mas eu não sou o preferido de Deus. Deus não quer mais a mim em detrimento de vocês. Não é porque eu sou o pastor Giliardi que eu sou mais especial para Deus do que vocês. Deus me ama assim como Ele também te ama. E a prova disso é que Ele usou a vida de Lucas para deixar registrada esta história da transformação da história do povo de Deus. E a partir de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço a vocês: não faltem nos cultos, porque você vai ouvir as coisas grandiosas que Deus fez para transformar a história do seu povo. E nesta noite, a partir de hoje, Deus quer iniciar o processo de transformação da história da tua vida. E meu irmão, não significa que Deus quer desprezar a história da vida que passou. Nós da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, hoje estamos no primeiro domingo após o nosso jubileu de ouro, os nossos 50 anos, comemoramos os nossos 50 anos. Sábado passado fizemos uma festa linda, grandiosa, maravilhosa. Ouvimos testemunhos das coisas grandiosas que Deus fez. Nós ouvimos testemunhos de cura, de conversões, de coisas maravilhosas. Nós temos uma história linda, a nossa história é linda, e Deus não quer desprezar essa história, mas Ele também não quer que essa história vire museu. O museu é cheio de histórias lindas, e estão lá as relíquias. A gente vai lá e fica olhando: olha o que aconteceu lá no século 5, 6, 10, 16, 18, 19, e a gente fica admirando a história, e aquela história longe da gente. Deus não quer que viremos museus. Deus não quer desprezar a tua história. Você tem uma história na sua caminhada de vida, na sua caminhada com Deus. Você tem uma história. Mas sabe o que Deus quer fazer? Quando você começa a ver o que Jesus fez, você vê aqui Lucas citando: olha, eu querido Teófilo,
Relatei a você tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu. Depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. E ele começa a relatar o que Jesus fez. E aí quando você vai estudar a história de Jesus, porque Lucas aqui está registrando a história de Jesus, aí você vai ver Jesus falando dos profetas, Jesus citando Isaías. Jesus ele não está desprezando a história do povo de Deus, porque ele está falando que Deus falava com o seu povo já há muitos séculos. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele ungiu-me com o seu poder e deu unção para curar, para libertar os cativos, aliviar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando fala isso, Ele está relatando as profecias do profeta Isaías, capítulo 61. Vimos também que Jesus, Ele fala das palavras de Jeremias. Jesus relata palavras de Moisés. E Lucas está aqui narrando a transformação da história do povo. E ele não está menosprezando a história do povo, mas ele está contando aqui esta transformação de que Deus agora não era apenas aquele Deus que ficava dentro de um átrio, no lugar santo, ou na verdade no Santo dos Santos. Agora, este Deus vive no coração de todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Já não era mais o Deus do protocolo, que tinha que se cumprir um ritual para acessar a presença desse Deus. Agora, Lucas está relatando a história do Deus pessoal. O Deus que qualquer um que aceitasse a Jesus como o único e suficiente Salvador teria acesso. E Lucas começa a relatar a história de um Deus vivo que se relaciona com o seu povo. Por isso, não podemos menosprezar a nossa história. 50 anos se passaram na história da nossa igreja. Ouvimos o relato do pastor Analino. Tivemos conversando com ele antes da cerimônia. E ouvimos histórias lindas, interessantes. Já conversei com o bispo Zé sobre a história da igreja. O bispo Simval, o pastor Dilon. Meu irmão, mas agora estamos aqui, o pastor Ronaldo que nos preside, estamos aqui, agora, assim como o povo aqui do capítulo 1 de Atos, iniciando um novo momento em nossa história, não desprezando o que passou, mas a partir de agora, vivendo uma nova história, para alcançar as multidões, o mundo para o Senhor Jesus. E agora, vamos viver uma nova história. E uma nova história em Cristo Jesus. Quando eu olho para o livro de Atos, em especial nesse primeiro capítulo, versículo 4, diz assim: em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Porque conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Lucas está aqui relatando
a promessa de uma promessa. Lucas está relatando que Jesus estava sentado com seus discípulos e Jesus fala para um grupo pequeno de pessoas que, olha, calma, fiquem em Jerusalém, porque a promessa que eu fiz, ela virá. O Espírito Santo descerá sobre vocês. Mas enquanto não descer, não acontecer a descida do Espírito Santo, fica aí onde vocês estão. E aí ele faz uma ilustração histórica falando de João Batista. Porque ele fala, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João, ontem ouvimos uma ministração muito interessante sobre João Batista. João Batista, ele é aquele que veio. Quando a gente vai ver a história de João Batista, você vai ver que João, ele ia para o deserto e ele anunciava a vinda do Messias. E João entendia muito bem que ele não era o Messias, mas ele anunciava a vinda do Messias. João falava que, olha, está vindo o Mestre. Eu batizo vocês com água, mas está vindo aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. E essas eram as palavras de João. João anunciava a vinda daquele que viria. E muito pronto, ou seja, logo Jesus veio. João, ele aplanou o caminho para a vinda de Jesus. E o que Jesus está falando aqui é justamente essa ilustração de que esses discípulos que estavam ouvindo a Jesus eram como João Batista. Eles eram anunciadores da promessa, mas eles tinham que ficar quietinhos lá, tranquilos onde estavam, até que viesse a promessa. E a promessa era o batismo com o Espírito Santo. Aqui está relatado, Atos capítulo 1, versículo 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E neste momento, aqui, é um momento crucial para a história do povo de Deus. Neste momento aqui, eles já tinham visto Jesus Cristo crucificado. Neste momento aqui, eles tinham visto todo o caminho de Jesus até a cruz. Eles tinham visto as chibatadas. Eles tinham visto o sangue derramado, vertido naquela cruz. Mas eles também já tinham visto o Cristo ressurreto. Aleluia. Uma experiência sem igual. E vou ser bem honesto. Eu não sei você. Talvez seja a minha personalidade, a personalidade do pastor Giliard, a minha personalidade. Mas quando eu vivo uma coisa muito boa, eu tenho dificuldade de ficar quieto. Eu não consigo ficar quieto.
Há uns meses atrás eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. E aí eu cheguei e falei, pastor Ronaldo, o senhor vai ter problema comigo? Porque eu não estava conseguindo ficar aqui, pastor, nós vamos ter que fazer, pastor, não foi pastor? Pastor, calma, gente, calma. O pastor fez igual Jesus estava fazendo com os discípulos, calma. Espera o Espírito Santo descer. Para isso serve o nosso pastor, né? Para nos ajudar. Porque, irmãos, eu fico inquieto quando eu vejo uma coisa sobrenatural acontecendo. Quando eu vejo uma coisa, Deus me dá uma revelação e eu tenho certeza que é de Deus. Eu quero fazer, eu quero correr, eu quero ver, anunciar às multidões. Mas Jesus fala, calma. Fiquem aí em Jerusalém. E aí eu fico perguntando, por que manda ficar quietinho? Por quê? Não dá. Eu não consigo. Eu fico indignado. Mas a gente obedece, porque Jesus mandou. A gente obedece. E eu entendo por quê. Porque quem faz a obra não é a minha empolgação, não é a minha alegria, não é a minha motivação que faz a obra. Quem faz a obra na história do povo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está prometendo mudar a nossa história. Não apenas a nossa história como igreja, mas a tua história como pessoa. E talvez hoje você saia assim doido para fazer as coisas. E eu quero dizer, calma. Calma, fica aí em Jerusalém. Jerusalém para aquele povo era o símbolo da presença de Deus. Jerusalém para aquele povo era o lugar da manifestação do poder de Deus. Calma, fica aqui. Calma. João anunciava a vida de Jesus e Jesus veio. E aqui Lucas está relatando a fala de Jesus falando assim, calma. João anunciou, e assim como ele anunciou, vocês vão anunciar. Mas calma, porque dentro de poucos dias virá o batismo com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o grande ator da mudança da história das nossas vidas. Por isso, nessa noite, comece a orar. Senhor, eu acredito na mudança da minha história. E se você não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, nesta noite comece a clamar, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Comece a clamar pelo batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Aleluia. Glória a Deus. Comece a clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Aleluia. A tua eloquência, o teu conhecimento, o teu dinheiro podem ajudar? Podem. Mas sem o Espírito Santo é algo vazio e não serve de nada. Busque a presença do Espírito Santo. E eles estavam aqui quietinhos em Jerusalém. Nós vamos seguir com o próximo domingo, culto de missões, vai ser falado sobre isso. Sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês, Deus quer fazer em nós uma nova história. Aleluia. E quem vai fazer essa história não é o pastor Ronaldo, não é o pastor Giliade, não é o presbitério, não é a junta diaconal. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para isso. Aleluia. Mas quem faz essa nova história é o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Aleluia.
Tem gente que pensa que é o Senhor da igreja. Não, o Senhor da igreja é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem gente que acha que se ele não for o líder, o ministério acaba. Bobo, tonto, e não vou nem mais usar as outras palavras que eu gostaria. Porque quem é o Senhor da igreja e quem mantém essa igreja de pé é o nosso Senhor. Aleluia. A obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, busquemos aqui em Jerusalém, aguardemos o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. E eu não posso terminar essa noite sem clamar ao Senhor para que batize, para que derrame o Espírito Santo de Deus sobre nós. Se coloque de pé.